Marcos Melo, pastor, muitíssimo obrigada. Obrigado. Vamos falar de gratidão? Vamos lá, um tema maravilhoso que com certeza tem muito a nos ensinar, né? Porque naturalmente o nosso coração é mais murmurador do que grato, né? Então um dia como esse é um dia para nos lembrar de dar graças ao Senhor. Eu quero começar lendo um salmo que nos lembra isso, né? O Salmo 92, o verso 1 e 2 diz assim: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então o Salmo nos convida a ser gratos, não apenas em um período no nosso dia, né? Quando a gente acorda, faz aquela refeição, ora antes do café, né? Agradece a Deus e acha que tem um coração grato por isso. Mas o Salmo diz assim, olha, é bom render graças ao Senhor de manhã e à noite. O que ele está dizendo é, o dia inteiro ter um coração agradecido, né? Estar na presença de Deus, rendendo graças a Ele em todos os tempos, todos os períodos do nosso dia. E isso não é fácil, né, Não é. pastor? Não é fácil, assim. E nós temos que ser gratos aí pelas coisas mais simples, né? Pela nossa vida, nossa saúde, né? Com o alimento, roupa, casa, cama, né? Acesso à água. A gente tem que ser grato por tantas coisas, pelas grandes conquistas, emprego, promoções. É difícil às vezes, né? Você disse aí que a gente tem essa tendência de murmurar mais do que agradecer, é isso? Sim, desde o jardim, né? Quando o pecado entrou no mundo, o coração do homem se tornou um coração descontente e a gente reclama de tudo. Reclama do que a gente tem, reclama do que a gente não tem porque ainda não conquistamos, reclamamos de coisas que Deus nos presenteou com tanta bondade, né? E vivemos murmurando, vivemos descontentes, esquecemos de agradecer. Coisas muitas vezes pequenas, corriqueiras, né? Vou contar um testemunho aqui de uma viagem que os nossos jovens fizeram, né, para o sertão nordestino, lá para Paraíba. E lá a gente conheceu uma comunidade muito simples, né, onde um poço foi perfurado aqui pela igreja de Pinheiros, né? E nós enxergamos na vida daquelas pessoas o contentamento delas quando a água chegou. E paramos para pensar no nosso coração, né? Nós temos tanto e somos tão pouco agradecidos, né? Nós não temos ideia do que é viver sem uma água, por exemplo, né? Mas essas coisas são tão cotidianas e costumeiras para nós que nós não enxergamos bondade e graça de Deus ali. Mas Deus nos abençoa não apenas quando grandes coisas acontecem na nossa vida, né? Aí a gente diz, nossa, que Deus bom, né? Mas Deus nos abençoa até nas pequenas coisas, nas coisas que nós não enxergamos. E eu acho que o desafio da gratidão é isso, né? No dia bom e no dia difícil, agradecer ao Senhor pelas grandes coisas que Ele fez e pelas pequenas coisas do nosso cotidiano, porque ali também existe graça, bondade e amor de Deus para conosco. Isso que o senhor disse, assim, de ter, viver uma realidade diferente, né, da nossa. Em todos esses meus anos de televisão, assim, eu vivi algumas experiências que eu falava, uau! Sim. Obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho, né? Porque às vezes a gente se depara com situações, com realidades bem diferentes do que a gente vive. Vamos falar das dificuldades daqui a pouquinho, mas vamos lá, pastor. Me diz o seguinte, qual é o conceito bíblico sobre gratidão? Gratidão é entender, a palavra graça, né, já nos lembra esse presente imerecido, né? E biblicamente, ter um coração grato, né, exercitar a gratidão, é se lembrar de quem você é e do que você recebeu, né? Nós temos uma visão muito deturpada de nós mesmos e a nossa sociedade, né, fala muito sobre isso, para você se valorizar, para você ver o seu valor, se colocar num pedestal, mas a Bíblia nos revela quem nós somos, nos lembra de que nós somos pecadores, né? De que nós não merecemos nada. E tudo o que Deus nos deu de uma forma graciosa, apesar de nós, mesmo não merecendo. O Senhor estende a sua mão, nos abençoa. E aí surge a gratidão, né? Porque mesmo sem merecer, apesar de sermos quem nós somos, o Senhor agiu com graça sobre a nossa vida. E a maior graça que nós poderíamos receber é a salvação em Cristo Jesus, né? E se você foi alcançado pelo Senhor, você tem muitos motivos para agradecer a Ele, principalmente pela salvação, né? Então todos os dias ao se levantar, ao acordar, durante o seu dia, né? Lembre-se de render graças ao Senhor, porque Ele te alcançou e nutrir esse coração grato, né? Evitar as murmurações, as reclamações e o descontentamento
é algo que todo crente precisa se empenhar a fazer. Exatamente. Na verdade, respondeu a minha próxima pergunta. Uhum. Só isso, né? Ter ali dado a salvação. Só isso não, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Só isso nunca. Tudo isso. Mas então a Bíblia orienta os cristãos a serem gratos. Sim. Nós temos essa orientação na palavra do Senhor. Sim. E nós temos um motivo a mais do que as pessoas que não conhecem a Deus, né? Muitas vezes nós vemos gratidão no coração de um ímpio. Alguém que não conhece a Deus pode até se denominar um ateu, mas ele não vive murmurando, não vive triste, ele vive feliz e agradecido por alguma coisa que ele não conseguiu ainda ter os olhos desvendados para entender que é Deus, né? Que está agindo sobre graça. A Bíblia diz que Deus derrama a sua graça sobre justos e injustos. Então, até mesmo uma pessoa que se denomina ateu é alvo da graça e da bondade de Deus, né? O sol está aí para todos, a chuva está aí para todos, mas aqueles que amam ao Senhor Jesus recebem uma graça especial, que é essa graça da salvação, né? Então nós temos os motivos que nós consideramos comuns, né? E os motivos extraordinários, entre eles está a salvação. Então, se o ímpio deve ser grato, quanto mais um crente, né? Nós temos essa obrigação de sermos muito mais gratos, né? A nossa vida deve transbordar muito mais essa gratidão no nosso coração, porque nós temos o Senhor Jesus. Olha só, então assim, quem tem esse conhecimento tem ainda mais motivos. Sim, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é muito maior. E pastor, me diz uma coisa, podemos dizer que a gratidão, ela aparece aí na Bíblia de uma forma imperativa? É uma ordem? É uma ordem. Nós não podemos escolher ser gratos ou não, né? Até porque é impossível que você entenda o Evangelho, que você tenha total compreensão de quem você é e do que Deus fez por você, e o seu coração não se dobrar a isso, né? O seu coração não regozijar por isso. E quando nós pensamos assim, será que isso que está acontecendo na minha vida, né, quando falamos em momentos difíceis, Deus está olhando para mim, Deus está me vendo, será que tem algo que eu fiz e estou sendo castigado, né? Quando o crente aprende a viver uma vida de gratidão, ele é conduzido a isso em todos os momentos, né? Nós vemos isso muito na vida de Paulo. Ele fala assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar em momentos de fartura, como sei passar por momentos de escassez, né? Ou seja, o crente tem a obrigação de ser contente, de ser grato em todos os momentos, né? É fácil ser grato quando tudo vai bem, mas o crente tem esse chamado para demonstrar gratidão quando tudo está difícil. E é aí que nós testemunhamos. É aí que a pessoa que trabalha com você e conhece um pouquinho da sua vida diz assim, como essa pessoa continua sendo grata apesar das circunstâncias. O que ela tem, né? O que está no coração dela para que ela não desista de tudo, não desanime. Nunca vi essa pessoa mal-humorada, nunca vi essa pessoa reclamando. E aí o testemunho, né, invade o ambiente, as pessoas conhecem o seu Deus e o nome dele é glorificado, né? Então essa é a importância de enxergar a gratidão não apenas como uma resposta por algo bom que acontece, né? Mas um estilo de vida. Esteja tudo indo muito bem ou aos nossos olhos estejam as coisas não tão bem como nós gostaríamos, né? Ainda assim nós temos motivos para agradecer. Esse é um assunto que assim a gente tem que parar para pensar um pouquinho, refletir, ter calma, né? E buscar realmente aqui a resposta nas escrituras, pastor, porque às vezes num momento de muita dificuldade, de muita dor, às vezes você fala, mas como, né? Como que eu vou conseguir agradecer por tudo isso que está acontecendo? Como exteriorizar isso em um momento tão difícil assim, né? Não sei, vou dar um exemplo, a perda de um filho, por exemplo, sabe? Imagina a dor, né? Deve ser, a gente, né? Não dá nem para pensar, mas como agradecer a Deus, sabe? Como exteriorizar isso? Essa é uma boa pergunta, Daísa, porque a Bíblia não exclui as nossas emoções. Ela não manda que a gente seja um robô. Gratidão não é sobre você estar com um sorriso no rosto falso o tempo inteiro e não chorar, não sentir dor, né? Não se entristecer em alguns momentos. Agora, como nós reagimos ao momento da dor é que está a chave, né?
porque nós podemos simplesmente murmurar, reclamar com Deus, questionar ao Senhor, ou nós podemos fazer uma oração muito sincera, dizer assim, Senhor, a dor está grande, humanamente falando eu não entendo o que está acontecendo, mas a minha esperança não está nas coisas desse mundo, está no Senhor. Então, mesmo triste, mesmo chorando, mesmo em luto, é importante viver o luto, é importante que você chore. As suas emoções, Deus nos fez com emoções, né? Então, no momento da dor, da tristeza, é natural, não acho que é pecaminoso você chorar, né? Você se derramar em lágrimas diante do Senhor em oração. Às vezes até mesmo perguntar, Deus, me faça enxergar, né, o que está acontecendo, faça entender a situação. Não tem nada de errado com isso. O problema está quando você duvida da bondade de Deus. O pecado é você se tornar um crente com o coração endurecido, né, questionador e dizer assim, acho que a bondade de Deus não existe mais, não está mais sobre mim, né? Aí que está o problema. Então, aprenda a organizar as suas emoções, né? Tem um livro chamado Organize Suas Emoções que ele fala sobre isso. Até mesmo os sentimentos ruins, os sentimentos de tristeza, eles servem para nós como um grande aprendizado, né? Muitas vezes é na dor, é no choro que nós nos aproximamos de Deus. É no momento da fraqueza, do luto, que o Senhor se revela para nós de uma forma ainda mais intensa, né? Então, o nosso coração também precisa ser grato pelas dificuldades por causa disso, porque as dificuldades nos levam para perto do Senhor. E se nós estamos mais perto de Deus, valeu a pena passar por tudo. Valeu a pena o choro, valeu a pena a lágrima, o sofrimento. Se eu estou mais perto de Deus, valeu a pena. Às vezes Deus usa estratégias aí que a gente nunca vai entender, né? Mas às vezes Ele está só chamando para, né? Fique mais pertinho aqui, seja mais grato por tudo que... Às vezes o objetivo é até outra pessoa, não é, pastor? Então, assim, como o senhor disse, assim, às vezes no trabalho você pode ser exemplo ali, mas como que essa pessoa está passando por tudo isso e ainda está agradecendo? Exatamente. Isso é incrível, né? Isso é uma demonstração de fé e de amor a Deus mesmo. E é para isso que nós somos chamados, né? Ser crente no domingo é fácil demais, ser grato a Deus, né? Aqui no culto, quando o pastor manda todo mundo se ajoelhar, orar é fácil. Agora, difícil é ser grato no seu trabalho, né? Quando o chefe pega no seu pé, quando as coisas não acontecem como você esperava, quando aquele benefício que você tanto queria não veio para você, mas veio para o outro, né? Aí você diz assim, por isso que a Bíblia diz, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Mas quando coisas boas acontecem na vida do outro, será que seu coração também é grato? Ou você só é grato quando coisas boas acontecem com você, né? Então, esse testemunho, ser um discípulo de Jesus fora da parede da igreja, né, é o que nós precisamos fazer. Somos chamados para ser sal e luz, discípulos de Jesus por onde formos. Nós nunca iremos trazer alguém para Cristo sendo uma pessoa murmuradora, ingrata, né, mal-humorada, chegar de cara feia no trabalho, reclamar do chefe, do salário, das condições, de tudo e de todos. Você não vai testemunhar do Senhor assim. Agora, quando você tem uma postura de gratidão, isso impacta as pessoas. Porque a nossa vida, a nossa era, é uma era de descontentamento. Quando, de repente, alguém se diferencia ali no meio e mostra que existe motivos para agradecer e para louvar ao Senhor em todas as circunstâncias, isso causa um impacto gigantesco, né? Então, que você seja essa pessoa, a pessoa que vai causar esse impacto na vida de outros através do coração grato. É isso mesmo, né? E que bom a gente ouvir tudo isso nesta manhã. E olha só, pastor, é o seguinte, a Valdinéia, ela disse o seguinte, ó, gratidão pela bênção da salvação, família e amigos. E a Deus, olha só, que bom estar aqui pela primeira vez com um tema que tenho falado tanto. Não quero mais isso, né? Não é isso? Eu acho que ela diz, quero mais isso. A Delva também está aqui. Bom dia, pastor Marcos Mello. Bom dia, Delva. Paz. Né? Então, assim, que bom, né, que as pessoas também têm essa ideia de que gratidão é importante. A gente tem que agradecer a Deus mesmo, agradecer as pequenas coisas. Né? O porteiro que cuida do nosso prédio, o motorista do ônibus, do aplicativo, os nossos funcionários, né? Quem trabalha com a gente, os nossos colegas, amigos, pais, filhos. Tem que falar isso. É importante também agradecer as pessoas? Sim, com certeza. Tanto as pessoas como a Deus pelas pessoas, né? Nós vemos nas cartas de Paulo várias vezes ele falando assim, dou graças a Deus Pai por vocês,
né? Então ele não é só grato por aquilo que Deus fez na vida dele, mas ele é grato também pelo outro, né? Nas orações dele existe espaço para o outro. E as nossas orações geralmente são muito egoístas. Até quando a gente agradece, né? A gente agradece pelo que Deus nos deu, pelo que ele fez em nós, por nós, e esquecemos de agradecer pelo que ele fez no outro, né? Na igreja, no coletivo, no país, enfim. Sempre o nosso coração precisa agradecer não apenas pelo que está ao nosso alcance e nos beneficia, mas também pelo que beneficia o próximo. E quando nós demonstramos também, como você perguntou, né, falamos ao outro, olha, você está nas minhas orações, eu sou grato a Deus pela sua vida, eu sou grato a Deus pela sua amizade. Isso também gera uma cultura da honra, né? A Bíblia diz, dê honra a quem, né, tem honra, porque quando uma pessoa ouve algo dessa forma, ela também é encorajada, né? O próprio Paulo falou assim, em um momento de tristeza, a minha vida foi encorajada pela chegada de Tito. Ou seja, Deus usa pessoas para nos encorajar. E quando Tito chega, Tito traz notícias a Paulo e diz assim, olha Paulo, tem muita gente orando pela sua vida, tem muita gente grata pelo seu ministério, e as palavras de Tito para Paulo trazem para ele um novo ânimo. Né? Reanimam o coração dele. Às vezes a gente olha para Paulo e diz assim, ele nunca ficou triste, ele nunca... Pelo contrário, ele deixa claro que ele não é um super-herói espiritual sem falhas. Ele se entristeceu e foi animado pela palavra de alguém que diz assim, eu sou grato por você, sou grato pela sua vida. E não só eu, existem muitas outras pessoas que têm orado por você e agradecido pelo que Deus tem feito através das suas mãos. Excelente, pastor. A verdadeira gratidão no contexto bíblico deve ser manifestada pelo que Deus faz ou pelo que Ele é em sua soberania, hein? Maravilha. Nós temos muita dificuldade também de fazer orações de louvor a Deus. Isso são orações de louvor pelo que Ele é, né? Temos vários tipos de oração. A que a gente mais sabe é a oração de petição. A gente sabe pedir, que é uma beleza, né? A lista é grande de coisas que a gente tem para pedir a Deus. Mas uma oração de adoração é aquela oração que a gente somente agradece a Deus por quem Ele é. Diz assim, Senhor, obrigado porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo que é o nosso conselheiro. Obrigado porque o Senhor é poderoso, benigno, bondoso, maravilhoso. Então, quando nós falamos as características de Deus, né, em nossas orações, e a oração ela deve começar, né, engrandecendo o nome do Senhor, então nós estamos com o coração grato por quem Ele é. Porque se nós estivermos apenas gratos pelo que Ele faz, nós somos muito... Deixa eu pensar numa boa palavra aqui. Interesseiros mesmo. Né? Eu estou mais interessado nas bênçãos que Deus tem para mim do que em quem Ele é de fato. Né? Então, pensar assim de que Deus é bom, esse é o principal motivo da minha gratidão. Porque Ele é bom. O que Ele faz por mim, isso aí já é graça, já é bondade. Ele não precisa, Ele não tem nenhuma dívida para conosco. Nós ouvimos muito uma teologia que é a teologia da barganha, né? Faça isso e Deus vai te dar isso. Ele não tem obrigação nenhuma com você, né? Você deve fazer jejum, você deve orar, você pode pedir, né? A própria Bíblia diz, ó, pedir, dá-se-vos-á, né? Então você pode fazer orações de petição, não tem problema nenhum. Mas saiba que ao fazer isso, ao fazer um jejum de seja lá quantos dias for, Deus não está em dívida com você. Ele não tem obrigação de te retribuir por isso. Pelo contrário, né? Isso só te fortalece a sua fé, a sua espiritualidade, é bênção. Mas Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele já te deu Cristo Jesus. Então você tem motivos para agradecer e ser feliz hoje. Além das coisas que Deus te deu, você tem motivos para agradecer por quem Ele é. A gente entra aí, então não precisa... vou ficar tanto tempo sem comer chocolate, em troca quero uma bênção, não adianta. Isso é uma barganha, né? Não é assim que funciona. Não. Mas o jejum é uma disciplina bíblica muito negligenciada, né? Talvez por essa perspectiva errada, né? De que eu vou fazer para ser retribuído, e aí a gente fala muito pouco sobre isso. Mas o jejum, ele nos fortalece, inclusive para nos momentos de desânimo, nos momentos em que o coração está descontente e não é grato, o jejum, estar firme na fé, nos ajuda a desenvolver a gratidão no nosso coração. Né? Nós estamos mais fortes para conseguir vencer
as dificuldades. Pastor, o senhor citou aí Paulo, mas também existem outras pessoas ali, gratas a Deus, que aparecem na Bíblia, né? Abraão, Davi, Ana. Então, assim, aparecem esses exemplos que a gente deve seguir também. Com certeza. E quantas vezes nós vemos cânticos, né, de gratidão ao Senhor. Os salmos, por exemplo, eles são muito sinceros. Nós vemos os salmistas fazendo questionamentos duros a Deus, né? E eu gosto dos salmos por causa disso. Nós lemos como se fosse uma pessoa mesmo ali, trazendo questionamentos muito genuínos, né? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o meu inimigo está prosperando? Por que o outro parece que nunca vai pagar o preço do pecado dele, né? Então o salmista questiona a Deus, pergunta a Deus, mas os salmos também trazem muita adoração ao Senhor, né? Os salmistas, eles também desenvolveram esse coração de render graças ao Senhor por quem Ele é, porque Ele é bom. E analisar as histórias bíblicas, os personagens, eles não eram super-heróis, né? Eles tinham suas falhas, mas enxergar como eles também tiveram um coração grato, né? Você citou Ana, por exemplo, né? Quanto tempo ela orou, né? O cântico dela, o cântico de adoração dela, tudo isso nos ensina, né? São referências para nós de coração grato e desenvolver, né, esse contentamento em Deus. Então tá tudo na Bíblia, né? Tá Não adianta tudo a na gente Bíblia. querer procurar em outro lugar, temos sim que ser muito gratos. Comemoramos o Dia da Gratidão no dia 6 de janeiro, é por isso que nós estamos trazendo esse assunto na semana aqui da gratidão. E olha, pastor, a gente gosta muito, né, quando as pessoas participam. Sim, sim. A Deusa, que falou que era a primeira vez aqui no programa com a gente, ela disse, obrigada por falar do luto. Me sinto como ele está falando agora. Minha mãe teve uma enfermidade que foi fatal, mas Deus tem me sustentado nessa dor terrível. Que Deus te abençoe bastante, Deus, assim, que você encontre aí neste momento de dor, de luto, a gratidão, né? Entenda que Deus quis assim, não foi, pastor? Pois é, e Deus... eu lembro muito disso quando o meu pai faleceu, né? Foi um momento mais difícil da minha vida, mas eu lembro que, de alguma forma, o Senhor me lembrou de como Ele foi bom em me dar um pai que me proporcionou tantas coisas, que me ensinou tantas coisas, e em meio ao luto, em meio ao dia mais difícil da minha vida, em meio a lágrimas, eu estava aprendendo também o contentamento, aprendendo a lembrar, trazer à memória, né, aquilo que pode nos dar esperança. Então, mesmo no luto, chore mesmo, se entristeça, né? Porque a saudade fica, né? Inevitável, nós sentimos falta. Mas lembre-se daquilo que pode te dar esperança. Lembre-se da bondade de Deus. Lembre-se de que um dia estaremos todos juntos, né? Louvando e adorando esse Deus para todos sempre. E essa é a gratidão bíblica, né? Não é impedir o choro, não é frear o luto. Pelo contrário, é não deixar que a esperança do seu coração se esmoreça, né? Mas mesmo na dificuldade, lembre-se da bondade de Deus, da salvação e daquilo que Ele já fez e continuará fazendo por nós. Posso compartilhar também uma história É muito bom ouvir essas histórias. De luto, né? Quando a minha mãe morreu, eu tinha 38 anos. E, sim, claro, não tem explicação, Não tem. né? É uma dor que só quem passa sabe. Mas, pastor, eu tinha, em alguns momentos, eu lembro que eu fechava o olho assim, eu falava, Deus, obrigada por me permitir viver 38 anos com a minha mãe, sabe? Que bom que eu vivi 38 anos da minha vida. Queria ter vivido muito mais, claro, mas não sou eu que escolho. Mas eu agradeci, eu falava, obrigada, Senhor, por ter me permitido viver 38 anos ao lado dela, ter ela aqui comigo durante 38 anos. E agora é só a saudade que fica, não tem jeito. Pois é, por enquanto, né? Até o dia que estaremos juntos. Pastor, me diz uma coisa, obedecer os mandamentos é ser grato? Sim. A obediência, eu acho que é a principal demonstração de gratidão, né? Nós não obedecemos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno. Não obedecemos ao Senhor porque entendemos que temos que pagar uma dívida. Não adianta. Tudo que você vai fazer nesse mundo não vai pagar 1% daquilo que nós somos devedores a Ele, né? Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz e pagou no meu e no seu lugar, porque nós não conseguiríamos pagar, né? Então, como pelo menos viver
de uma forma grata a Deus? Obedecendo os mandamentos dele, né? Andando naquilo que ele nos ordenou, sabendo de que esse é o melhor caminho para nós. Então os mandamentos do Senhor não são penosos. Muitas pessoas olham para a fé, para as escrituras e para os mandamentos como se fosse uma vida penosa mesmo, né? Alguém que está vivendo ali debaixo de regras e isso é escravizador, isso é cansativo. Não. Obedecer os mandamentos do Senhor é o segredo para ter uma vida feliz. Aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus acumulam feridas, tristezas, angústias, só quebra a cara mesmo na vida, né? Então tudo aquilo que Deus nos ordenou é porque Ele é um bom pai e diz assim, olha, esse é o melhor caminho. Se você fizer isso daqui, a sua vida vai ser muito melhor, né? Você vai evitar muito sofrimento, então caminhe por aqui. Obedecer os mandamentos do Senhor é entender a graça, a paternidade dele e entender a bondade dele. Porque se ele é bom, os mandamentos dele são bons. E eu irei obedecer. Não por medo, mas por gratidão e por certeza de que aquilo que ele me ordena é o melhor para mim. Excelente. Muitíssimo obrigada, pastor. Então, assim, a gente tem que entender que somos pecadores e mesmo assim Jesus nos ama e nós temos que agradecer por tanto amor. Com certeza. E a nossa missão é fazer com que o nosso coração entenda isso. Porque Paulo, como eu citei aquele texto, né, de aprender a estar contente, ele aprendeu. Contentamento, gratidão se aprende. Não é algo natural em nós, infelizmente o pecado corrompeu isso. Naturalmente, nós iremos ser descontentes, murmuradores. Mas que nós possamos aprender a gratidão. Por isso, as orações, por isso o tempo com Deus, a devocional, a leitura bíblica é tão importante na vida do crente. Porque nós estamos sendo lembrados de coisas que são tão corriqueiras, são tão comuns como a gratidão. Mas se nós não aprendermos a ter um coração grato, o nosso natural é viver em descontentamento e em murmuração. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê um coração agradecido, não apenas pelo que Ele fez, como nós falamos aqui, mas por quem Ele é. Amém. Muitíssimo obrigada, pastor. Amém, eu agradeço do fundo do meu coração a sua presença. Agradeço a todo mundo que está em casa, quem está participando aqui no chat. A gente queria ler todas as mensagens, mas o nosso tempo é corridinho. Pastor, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada mesmo. Amém, amém. Um grande abraço para todos que